Bom, tudo bem, pessoal? Eu vou recomeçar a aula a partir do ponto onde nós tínhamos parado, que tinha sido o direito à educação. Nós estamos falando dos direitos em espécie. Então vamos falar hoje sobre o direito à profissionalização, que acaba sendo também uma forma também de exercício do direito à educação, e o direito ao trabalho. Então, como eu coloco para vocês aqui no primeiro slide, nós temos primeiro que analisar o antecedente histórico, né? Eu não vou entrar nos primórdios sobre a questão do trabalho infantil, inclusive incentivado por meio dos empregadores, até porque eu acho que a gente perderia muito tempo com isso. Vamos ficar simplesmente com esse antecedente histórico recente, muito próprio da situação irregular, motivado aí pelo Código de Menor de 79. Tínhamos o programa Bom Menino, que foi apresentado pelo Decreto 94.338 de 87, que ele acabou sendo um antecedente direto do que a gente veio a construir posteriormente no Estatuto da Criança e do Adolescente, da aprendizagem, do trabalho educativo e também do trabalho protegido. Só que aqui, como a gente pode visualizar, e também como todos os institutos, programas, serviços, projetos que tinham envolvendo os menores na época menorista, nós tínhamos aí uma questão muito mais assistencialista, com um viés de dar determinado tipo de auxílio para auxiliar essas famílias carentes, simplesmente não dando um dinheiro gratuito, mas como forma de recompensa, pagava-se algo em torno de R$150, do que é o dinheiro atual, e no final das contas acabava-se aí dando essa assistência social para a família. E por outro lado, tinha-se também uma precarização da mão de obra, da força de trabalho. As empresas se valiam desse projeto para poder ter aí o exercício laboral muito mais barato. Então isso, por uma via, era um projeto assistencialista, por outra via, era uma forma de economizar e de gerar mais lucro para o empregador. Por conta disso, não era um programa que nós podemos pensar hoje em dia como de fato emancipatório. Bom, como primeira questão aqui, já trazendo para o nosso ordenamento, quero falar sobre a idade. É interessante chamarmos a atenção que há um conflito literal do artigo 7º, inciso 33 da Constituição, com o artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente, na medida em que, enquanto o ECA diz que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, o que nos permitiria crer, portanto, que a partir dos 14 anos qualquer trabalho era permitido e que apenas antes dos 14 era possível a aprendizagem, né, independentemente de qual seria a idade mínima. Nós temos a Constituição Federal trazendo que o trabalho só pode ser exercido a partir dos 16 anos de idade, com algumas limitações, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Ou seja, completou 14 anos, pode a aprendizagem, a partir dos 16 pode o trabalho, só que o trabalho com algumas peculiaridades. Isso se dá em razão da emenda constitucional número 20, que alterou a Constituição, mas não houve uma alteração consequente no Estatuto, o que, portanto, gera esse conflito. O que a gente tem que entender dessa forma é que o artigo 60 do Estatuto, por conta disso, ele é inconstitucional e ele cede diante do comando maior, tá certo? Pois bem, trouxe para vocês também algumas menções a normas internacionais que eu peço para vocês olharem em casa, sob pena de ficar muito longa a aula. Temos aqui o Pacto de São Salvador, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Convenção Internacional de Direitos da Criança, que falam sobre o assunto. Quero chamar a atenção para vocês também sobre a Organização Internacional do Trabalho, tá? A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela é uma agência da ONU, ela é uma agência tripartite. O que significa isso? Que na verdade ela é a única agência tripartite na ONU, ou seja, ela possui dentro do seu funcionamento especialistas em direitos humanos, mas também representantes de empregadores e representantes de trabalhadores para poder fazer a composição do que vai ser discutido ali. E no âmbito da Organização Internacional do Trabalho são elaboradas algumas convenções. Essas convenções, para ter força normativa, elas precisam ser internalizadas
dentro do país, e isso aconteceu numa série de convenções aqui no Brasil, sendo que a importante neste momento aqui é a 138, que foi internalizada pelo decreto 4.134 de 2002, e ela trata sobre a idade mínima de admissão de crianças e adolescentes no trabalho. Lembrando sempre que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança fala unicamente o termo child, né, o termo criança. Então, quando eu estou falando criança e adolescente, estou estendendo aqui para vocês, para a nossa realidade, mas lembrem-se que pelo que a gente tem aqui, né, na nossa Constituição, já ficou bem claro que só pode trabalhar, inclusive como aprendizagem, se for adolescente, porque é a partir dos 14 anos. Adolescente começa aos 12. Muito bem. E o que fala essa nossa OIT, né, essa nossa Convenção da OIT? Como eu trouxe para vocês, ela fala sobre a idade mínima para o trabalho. E segundo ela traz, na verdade, o trabalho só poderia começar a ser permitido para crianças após, a partir da idade em que se conclui o ensino obrigatório. No Brasil, isso deveria ser, portanto, a partir dos 17 anos, porque a Constituição, no seu artigo 208, inciso 1, diz que o ensino regular obrigatório vai dos 4 aos 17 anos de idade. Então, se fôssemos realmente cumprir a Convenção da OIT, nós só poderíamos aceitar que o estudo se desse a partir do 17. Talvez a partir do 18, porque 17 é o ano de conclusão. Mas enfim, como a gente sabe que às vezes entra um pouquinho antes, um pouquinho depois, talvez 17 fosse o ano recomendável. Mas ainda assim a OIT abre margem para que, nos casos em que o país membro não possui economia e condições de ensino suficientemente desenvolvidas, permite-se, portanto, após uma consulta à OIT, que se permita a redução desse patamar, desde que ele nunca seja inferior a 14 anos de idade. Tá? 14 anos é o mínimo e, infelizmente, o Brasil hoje adota justamente o mínimo, pelo menos quando fala em relação à aprendizagem, né? 16 anos o trabalho com algumas condições, portanto a gente vai chamar de trabalho protegido, mas a aprendizagem já consideramos a partir dos 14. Já falei para vocês, eu acho, sobre o decreto 9.579 de 2018. Se eu não falei, introduzo ele no assunto agora. Ele é um decreto muito importante porque ele acaba consolidando no ano passado, né, em 2018, uma série de decretos que falavam sobre assuntos esparsos relacionados à infância e juventude. Então, quando você for ver esse decreto, é um decreto bastante longo, ele trata sobre alguns assuntos que não têm conexão óbvia entre si, mas é justamente por isso que ele existe, para fazer um compilado de assuntos que estavam espalhados em decretos diferentes. E esse decreto, entre outros assuntos, trata sobre a questão da aprendizagem. Né? Por isso que é um decreto que vale a pena vocês terem como assunto obrigatório na leitura de vocês. Quando o Flávio Frassetto, no concurso último que tivemos aqui da Defensoria, colocou, se eu não me engano, lá no item 5 ou 6 do edital, alguns temas que poderiam cair na prova, isso abriu muito o leque de estudos que a gente tem que fazer. Por quê? Porque até então o edital ele era simplesmente indicação de normas. Então eu sei quais são as normas que eu preciso estudar. Preciso estudar o Estatuto, a Constituição, determinadas normas internacionais, tenho que estudar algumas portarias do Ministério da Saúde, o SINASE, Lei de Diretrizes e Base, por aí vai. Mas quando ele introduz alguns temas, isso abre ao infinito a quantidade de conhecimento que eu tenho que ter. Então eu me recordo que no edital o Flávio Frassetto acabou colocando questões relacionadas a, por exemplo, responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos, justiça restaurativa, trabalho infantil e por aí vai, sem dizer quais são as normas que nós temos que estudar. Então, tendo em vista que o assunto trabalho infantil está colocado ali, tudo que eu puder trazer para vocês eu vou colocar. Então vocês precisam considerar. Lembrem-se que na segunda fase da prova de São Paulo, ele cobrou algumas questões relacionadas às piores formas de trabalho infantil, trabalhos que são vedados. E isso nem de longe estava dentro dos editais passados da Defensoria de São Paulo, ou em qualquer outro edital de defensoria pública, pelo que eu me recorde. Então fiquem atentos a essas normativas diferentes.
Então esse decreto, como eu estou trazendo para vocês, considera aprendiz a pessoa maior de 14 anos e menor de 24. Tá? Então percebam que não é porque começa o trabalho protegido aos 16 anos que a aprendizagem é só dos 14 aos 16. Na verdade, a aprendizagem começa aos 14 e vai longe, vai até os 24. Sendo que no caso de pessoa com deficiência, não existe limite máximo de tempo. Tá? A questão da aprendizagem ela segue para o resto da vida. E mais, o decreto ainda faz referência ao artigo 428 da CLT, que é o que aborda como vai se desenvolver a aprendizagem. Eu não acredito que nos estudos de vocês precisam ir tão a fundo na questão de analisar talvez jornada de trabalho, o horário, talvez essas minúcias sejam exageradas, mas é legal dar uma passada de olho no que está escrito ali, porque se eventualmente cair alguma questão, você já consegue tirar aquilo que não for óbvio, tá bom? Muito bem. Então, eu já adiantei um pouquinho para vocês, mas eu estou classificando de uma forma mais pedagógica as modalidades de trabalho que, então, o nosso ordenamento jurídico nos apresenta. A Constituição nos traz dois, como eu já trouxe para vocês. Trabalho regular e protegido. O trabalho regular é aquele destinado aos adultos em linha geral e o protegido é aquele destinado para a faixa etária de 16 a 18 anos de idade. O que é regulado também no artigo 61 do ECA, proibindo o trabalho noturno, o trabalho insalubre e trabalho especialmente perigoso. Isso, noturno, perigoso e insalubre. A segunda modalidade que nós temos é a aprendizagem. E o Estatuto traz uma conceituação do que seria a aprendizagem. Conforme a disposição do artigo 62, é a formação técnico-profissional, ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Tá? Então, é uma forma de desenvolvimento de trabalho, sim. Tem sim uma conotação produtiva, mas também tem muito uma ideia de educação, de conhecimento enquanto se está transformando. É por conta disso que se entende a aprendizagem como formação técnico-profissional que tem que obedecer às diretrizes e bases da legislação nacional. Perde por conta disso o conceito, perde por conta disso a natureza laboral? Não, continua sendo classificado como modalidade de trabalho, tanto que a própria Constituição e a CLT tratam sobre o assunto, tá bom? Em terceiro lugar, nós temos o trabalho educativo. Essa modalidade é muito pouco explorada, mas eu já vi sendo cobrada, por exemplo, em prova da magistratura, e não era nem magistratura do trabalho, era magistratura estadual. O que é esse tal de trabalho educativo? Bom, a previsão dele está no artigo 68 do Estatuto. E só. O que por conta disso faz com que nós tenhamos muito pouca certeza de que se trata o trabalho educativo. Se ele se trata de fato de um trabalho, mas ele não está previsto nem na CLT e nem na Constituição como trabalho, ou se ele se trata como algo unicamente educativo. Mas se ele fosse unicamente educativo, por que se chamaria trabalho educativo? E por que estaria também previsto junto com as demais modalidades que eu coloco aqui para vocês? Existe parte da doutrina que vai entender que o trabalho educativo, conforme previsto no artigo 68 do ECA, nada mais é do que uma denominação genérica para qualquer forma de trabalho que tenha preponderantemente uma atividade pedagógica do que efetivamente um exercício de transformação, um exercício produtivo. Existem outros, por sua vez, que vão dizer não. O trabalho educativo é, por excelência, uma modalidade própria de trabalho, se diferenciando das demais. Porque quem entende que trabalho educativo é um gênero, entende que a aprendizagem é uma espécie do trabalho educativo. Que o contrato de estágio, por exemplo, é uma espécie de trabalho educativo. Inclusive, eu vou trazer para vocês mais adiante, tem decisão do TST, uma magistrada do TST, balizando esse entendimento. Mas aquele procurador do trabalho que eu disse para vocês lerem o artigo defende que é uma modalidade autônoma. E isso por quê?
Em se tratando de umas especificidades que eu vou trazer para vocês mais adiante, você tem toda uma característica diferente que não faz com que a gente tenha uma coincidência entre trabalho educativo e aprendizagem. Por início, né? Trabalho educativo é atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Essa é a primeira diferença em relação à aprendizagem. A aprendizagem em nenhum momento está dizendo isso. É a produção que é importante e você vai aprender de acordo com sua atividade. Basicamente é o que você fala da profissionalização. Aqui é mais importante o aprendizado do que efetivamente o aspecto produtivo, não desvirtuando o caráter educativo, o percebimento de remuneração ou participação na venda do produto do seu trabalho. Ou seja, o que está dizendo aqui também é que a remuneração não é algo obrigatório de ser tido, enquanto na aprendizagem há uma obrigatoriedade sim da remuneração. Inclusive a gente encontra a obrigatoriedade da remuneração na aprendizagem lá naquele decreto que eu passei para vocês e, se eu não me engano, também lá naquele artigo da CLT. Tá bom? Então aqui nós temos algo que não tem a preponderância do aspecto produtivo e que pode ter eventualmente o percebimento de remuneração, embora não seja necessário. A gente vai ver isso melhor a posterior. Muito bem, seja lá qual for a modalidade, nós temos que nos atentar a isso. É vedado o trabalho noturno, compreendido das 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte, perigoso, insalubre ou penoso, em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, que deveria, na verdade, ser proibido para todos os casos, mas enfim, né? Pelo menos aqui para o nosso público está sendo proibido, e em horários e locais que não permitam a frequência à escola. O adolescente portador de deficiência ainda tem assegurado o trabalho protegido, conforme a disposição do artigo 67 e 66. Muito bem. Então, começo trazendo para vocês sobre o trabalho regular e protegido. O regular, ele é vedado. Né? O que seria o regular? Seria o livremente, dentro do livre mercado, dentro das disposições que regem o mercado, nós temos vedado aos adolescentes, tendo em vista que, para os 16 e 18 anos, tem algumas condições, o trabalho protegido. Além das vedações que eu já trouxe para vocês do ECA e da Constituição, nós temos a Convenção número 182 da OIT, que trata sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil. Essa convenção também já foi internalizada no Brasil, Decreto 3.597 de 2000. E dentro desse decreto, ou melhor dizendo, para além desse decreto, também a lista que traz as piores formas de trabalho infantil, que é a famosa lista TIP. Ela foi aprovada no decreto 6.481 de 2008. 11 anos aí não é muita coisa. Dentre todas as modalidades que vocês precisam passar o olho, porque afinal das contas o examinador de São Paulo cobrou que vocês soubessem uma delas, que trabalhar dentro de cemitério é uma das situações vedadas. É óbvio que se você estiver fazendo a prova com consulta e o examinador te diz qual é o trabalho que ele vai exercer, na situação concreta era uma prestação de serviço à comunidade, uma medida socioeducativa que iria ser realizada dentro de um cemitério. Né? Se o examinador te traz qual é o trabalho, isso aí já tem que te acender uma luz. Né? Por que ele está me dizendo qual é o trabalho? Então ele disse que eu trabalho como coveiro, ou dentro do cemitério, seja lá o que for. Você vai estar lá com o seu material impresso, dá uma folhada, né? Você não precisa saber todas as modalidades de cor, talvez as mais importantes. Essa não era uma das mais importantes, mas dá uma folhada, você ia achar, você ia pontuar. Mas é importante chamar a atenção para vocês algumas das circunstâncias que são proibidas de qualquer forma. O STJ, por exemplo, reconheceu, baseado na lista TIP, que a atividade de mecânico se enquadra dentro daquelas que é proibida para qualquer criança em lato sensu. Né? Vou usar o termo criança conforme a convenção. Então, a lista TIP ela traz como pior forma de trabalho infantil o exercício de atividade de mecânico. Ou seja, se alguém eventualmente se vale de uma criança para o trabalho de mecânico, não só
toda a farsa jurídica de aprendizado, ou seja lá o que for, vai cair por terra, e aí o contrato vai ter que ser adequado como se adulto fosse, naquilo que diz respeito aos direitos e benefícios que essa criança faz jus, como a empresa ainda vai ser penalizada por ter desrespeitado a previsão do decreto, tá bom? Outras formas aí que nós temos, né? Participação no tráfico de drogas. Professor, Oi. o Senai ele oferece bastante curso de mecânico de design. Eu pensei nisso. Se for apenas trabalho educativo, e a gente vai ver isso daqui a pouco, é possível que seja feito. Agora, o exercício de atividade de mecânico está colocado como proibido. A atividade em si. Vamos analisar depois quando a gente vê o trabalho educativo, e aí a gente vê se é compatível ou não. Tá? Eu mesmo já me surgiu uma dúvida, porque o Senai, por exemplo, é uma das instituições responsáveis por realizar a atividade de aprendizagem. Pois é, fui aprendiz isso. Eu também. É. Mecânico de design. Vamos continuar vendo. Então, uma das proibições aqui é a participação no tráfico de drogas. Seria uma das piores formas de trabalho infantil. E aí, olha que interessante. Tem dois defensores públicos do Rio de Janeiro, a Eufrásia e o Rodrigo Azambuja, que eles criaram uma tese pautado nessa previsão da vedação, né, do trabalho infantil no tráfico de drogas, na medida em que, por conta disso, seria impossível a responsabilização de adolescentes pela prática de tráfico de drogas por dentro do processo penal juvenil. Se nós estamos com alguma documentação, se nós temos uma convenção internacional que diz que uma das piores formas de trabalho infantil é o tráfico de drogas, por conta da exploração, por conta da maior suscetibilidade que o adolescente está sujeito, por conta de todas as questões relacionadas à exploração proveniente deste meio, como que ao mesmo tempo a gente pode considerar esse adolescente uma vítima e ao mesmo tempo responsável pelo cometimento de um ato ilícito? Parece que não vai. Ou você o considera responsável pela prática de um ato ilícito, tráfico, ele sabe o que estava fazendo e se posicionou de acordo com o que ele sabia, e por conta da nossa tipificação, né, político-criminal, entendemos que esse adolescente pode ser responsabilizado ainda que de forma atenuada. Ou se entende desde o começo que este adolescente está sendo utilizado como uma forma, uma engrenagem de uma estrutura maior, uma forma econômica que se vale dessas pessoas justamente como ponta de lança para uma atividade espúria, e que por conta disso eles devem ter uma proteção especial daqueles adultos que estão utilizando deles. Afinal das contas, por mais que se diga que existem adolescentes que são donos da boca, donos da biqueira, né? Entenda-se por biqueira aquele pedacinho de rua, aquela vielinha onde você passa. Nunca ouvi falar de um adolescente que é dono de imóveis que plantem, que semeiem, que transportem, de helicópteros, de caminhões, seja lá o que for, que de fato faça a grande atividade produtiva, né? Então essa é uma tese que esses dois defensores levantaram, coloco para vocês, caso vocês tenham interesse, descobrir um pouquinho mais onde vocês podem encontrar. Claro que por conta da nossa situação atual de guerra às drogas, é uma tese que não cola de jeito nenhum, né? Mas, enfim, até mesmo por conta de uma visão muito própria que nós temos ainda menorista, de não entender se nós vamos cuidar ou punir, que nós temos essa dúvida, né? Então, enquanto nós continuarmos a ver sem uma delimitação exata de quais são os limites e do que a gente tem que proteger, a gente vai continuar tendo essas excrescências. A gente protege ou a gente pune? Muito bem. Então, voltando aí à questão do trabalho protegido, né? Conforme a pergunta do colega, nós temos algumas hipóteses de trabalho, para além dos dispositivos já mencionados de proibição de determinadas formas de atuação. Nós temos algumas formas de trabalho específicas e que por conta disso possuem sua regulamentação em legislações esparsas. E eu trouxe aqui para vocês dois exemplos. Primeiro,
da criança e adolescente esportista e o segundo da criança e adolescente artista. Ainda que possa se colocar um pouco em dúvida se de fato há uma liberdade de contratar, né? Porque o direito do trabalho é muito pautado nisso, uma liberdade de contratar do empregador e do empregado. Essa ficção jurídica que permite que nós aceitemos a venda da força de trabalho de uns pelos outros. Né? Até onde será que vai essa liberdade de contratar quando você tem 4, 5 anos, ou até menos, quando você é bebê, e seus pais colocam você para ser a capa da revista tal, ou então para participar do programa do Silvio Santos, né? Ainda lembrando, né? Depois em outra aula a gente conversa sobre isso daí que vocês já pensaram. Ou então para já colocar na escolinha de futebol mirim, né, 7 anos, o menino quer jogar futebol, quer virar profissional, mas será que de fato ele vai querer ter esse mesmo pensamento quando ele tiver 18 anos? Enfim, tudo isso é muito complicado. E por conta disso, inclusive, tem uma declaração que eu não coloquei aqui da ANAMATRA, né, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, em que a presidenta da época questionava, né, falando, olha, a gente tem muito papel aqui de coibir os trabalhos proibidos, né, os trabalhos da lista típica, coisa e tal, mas a gente precisa também prestar atenção se eventuais trabalhos que são legalizados também não estão sendo realizados de forma abusiva. Bom, criança e adolescente esportista. Então a gente tem a Lei Pelé, 9.615 de 98, que traz algumas especificações. Tem aí, né? O atleta não profissional em formação, maior de 14 e menor de 20 anos de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática desportiva formadora sob a forma de bolsa de aprendizagem, livremente pactuada mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício entre as partes. Ou seja, é óbvio que as leis são criadas para destruir as garantias, né? A Lei Pelé é uma excrescência, se você for analisar em todas as suas minúcias, se você quiser analisar, né, por curiosidade, mas ela, de certa forma, acaba legalizando, regulamentando a corrupção, se você for analisar, né, o direito ao passe acaba muito... Enfim, não tem nada a ver com a nossa aula, mas só para vocês entenderem que o contexto não é um contexto adequado de proteção de direitos. Então aqui também, né, você vê, estamos falando de adolescentes de 14 anos, começando aí a vida laboral, eles já começam a vida laboral entendendo que eles podem ceder, eles devem ceder os seus direitos se eles quiserem participar de algo maior. E nós temos ainda aqui a questão da criança e adolescente artista. A Lei 6.533 de 78 não dispõe muito sobre o assunto. Na verdade, fala um pouquinho sobre algumas exigências que precisam, né? Registro perante a Delegacia Regional do Trabalho, delimitação e obrigação de direitos envolvidos, mas não traz muitas especificações. Na verdade, o ECA acaba trazendo um pouquinho mais de especificação a esse respeito, no que diz respeito à concessão de alvará pelo Poder Judiciário para que crianças e adolescentes possam participar desse tipo de atividades. Então o artigo 149, inciso 2, fala isso, né, sobre a possibilidade de crianças e adolescentes participarem de atividades artísticas mediante a expedição de alvará pelo juiz da infância. O STF tem uma decisão não muito antiga, de 2015, ela ainda foi dada em sede liminar, está enrolando aí para decidir o mérito, mas duvido que o mérito seja analisado de forma diferente. Trata-se de um questionamento a respeito de quem seria o juízo competente para dar esse alvará. Se seria o juiz estadual, juiz da infância, ou se seria o juiz do trabalho, tendo em vista que quando a gente fala sobre esse tipo de atividade, nós estamos falando de uma atividade laborativa e que, pensando-se pelo artigo 109 da Constituição, né, trataria-se de uma competência federal. Mas o que o STF entende é que, em se tratando de um público especial e a Justiça da Infância e Juventude sendo uma justiça especial, inclusive em relação à Justiça do Trabalho, por conta disso, a competência para a expedição dos alvarás é da Justiça Estadual e não a Justiça do Trabalho. E a Justiça Estadual, estou dizendo a Vara da Infância, sempre que houver essa especificação, tá? Liminar da ADI 5.326, né, a medida cautelar. Bom, vamos falar um pouquinho então agora sobre
profissionalização e aprendizagem, né? A gente falou sobre o trabalho protegido, sobre as condições em geral e também sobre alguns trabalhos específicos. Vamos falar sobre profissionalização e aprendizagem. Eu não falei com vocês sobre youtuber mirim, eu não falei sobre... porque eu pretendo falar sobre isso com vocês em outra aula, tá? Quando a gente for falar sobre responsabilização dos pais pelos atos dos filhos, aí eu vou querer tratar com vocês sobre isso. Talvez a gente resgate algumas coisas que a gente tratou nessa aula mais no futuro, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, a profissionalização ela é uma faceta do direito à educação, é a preparação para a atividade laboral. Conforme o decreto 9.578 de 2018, que é aquele grande decreto que eu falei para vocês, a aprendizagem é contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, não superior a 2 anos, em que o empregador se compromete a assegurar ao aprendiz inscrito em programa de aprendizagem, ou seja, ele tem que estar inscrito num programa de aprendizagem previamente, formação técnico-profissional, metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Percebem? Um contrato de trabalho tem forma, tem obrigação de ambas as partes, não existe nenhum tipo de eufemismo, é chamado de trabalho especial, né? Então, se nós estamos falando, ainda que seja em forma de aprendizagem, de atividade de mecânico, me parece que também há uma vedação. Mas vamos avançar ainda para chegar no trabalho educativo. Assim, vantagens que é garantido ao adolescente aprendiz e ao aprendiz em geral, né? Anotação na carteira de trabalho, é obrigatória a matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso ele ainda não tenha, né, terminado o ensino fundamental. O que é complicado, esse termo ensino fundamental, e a gente vai ver um pouco mais para frente. Inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sobre a orientação de entidade qualificada, formação técnico-profissional metódica, e o descumprimento das disposições importará na nulidade do contrato, ficando estabelecido o vínculo empregatício como se simplesmente fosse uma jornada de trabalho regular em tudo aquilo que foi benéfico para o adolescente. Muito bem. O ECA também fala sobre aprendizagem, e aí eu quero discutir com vocês a diferença daquele artigo ali do decreto para esse daqui do ECA. Então lá nós temos, decreto de 2018, a obrigatoriedade de frequência à escola para quem não concluiu o ensino fundamental. Lembrando que o ensino fundamental se esgota no 9º ano, depois nós temos o médio, né? E que o conjunto desses dois períodos forma a educação básica, junto com a educação infantil. O que nós temos aqui no ECA é a obrigatoriedade de frequência ao ensino regular. O que é o ensino regular? O ensino regular é o ensino completo dos 4 aos 17 anos, que não seja o ensino especial por conta de deficiência, que não seja o ensino de jovens adultos, né, o antigo supletivo, o atual EJA. Então, se não for alguma coisa excepcional, se não for alguma coisa diferente, como por exemplo o EJA, como por exemplo a educação para pessoas com deficiência, nós chamamos de ensino regular. Então, se aqui no ECA nós dizemos que a obrigatória frequência é o ensino regular, nós estamos falando que tem que ser obrigatório também a frequência e a matrícula no ensino médio. Parece que o ECA, nesse sentido, ele é mais protetivo e que por conta disso o decreto, até por ser uma norma de hierarquia inferior, não tem condão de fazer com que mude a realidade. Então, o ensino regular, ou seja, até o ensino médio, tem que ser obrigatoriamente cursado por esse aprendiz. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, horário especial para exercício das atividades. Até aí, tranquilo. Ao adolescente de até 14 anos de idade é assegurada a Bolsa Aprendizagem. Esse dispositivo tem que ser lido com a análise da emenda constitucional número 20. Tá? Não existe mais ao adolescente até 14 anos. A aprendizagem hoje começa aos 14 anos. Então esse aqui é um dispositivo que tem que ser desconsiderado, e aquele do decreto, ele é mais importante porque ele fala sobre a questão da Bolsa Aprendizagem. Direitos trabalhistas e previdenciários são garantidos. Respeito à peculiar
condição de pessoa em desenvolvimento, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Então, quando a gente fala sobre isso, direitos trabalhistas e previdenciários, significa que desde a aprendizagem você já está contando o tempo para aposentadoria, você já tem direito eventualmente a sacar FGTS e por aí vai. Então eu trouxe aqui do fundamental de novo para vocês verem. Outros diplomas que falam sobre a profissionalização com a aprendizagem. Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ensino profissionalizante. E ainda o ECA traz a obrigatoriedade de fornecer a profissionalização nesses dispositivos aqui, que são quando ele fala sobre as medidas socioeducativas. Né? Então, há uma obrigatoriedade das entidades que desenvolvam, né, os programas de internação e semi-liberdade de ofertar profissionalização. Nada faz mais sentido do que isso. Se afinal das contas nós temos um adolescente que, segundo a teoria, né, declarada, segundo os princípios declarados, as finalidades declaradas, está lá para aprender a conviver em sociedade, nada mais justo que o Estado forneça tudo que se fornece a alguém que está em liberdade e até de uma forma mais intensiva. Então, se pretende que ele tenha uma inserção social, nada mais coerente do que fornecer profissionalização e inserção no mercado de trabalho. Então aqui trouxe uma jurisprudência do STJ, falando sobre a questão do trabalho aluno-aprendiz, inclusive para fins previdenciários. E nós temos também uma jurisprudência aqui do STJ, conflito de competência, falando que as questões relacionadas ao contrato de aprendizagem têm que ser discutidas na Justiça do Trabalho. Então é um pouco esquizofrênico, né? Se a gente está discutindo sobre aprendizagem, e inclusive sobre contrato de estágio, né? Isso também é tranquilo. Você vai discutir na Justiça do Trabalho. Mas se você está discutindo sobre concessão de alvará para trabalho artístico, que em tese é considerado até como algo pior do que a aprendizagem, porque é um trabalho protegido, ou seja, você tem mais regras a cumprir, mais horários e tudo mais, aí quem concede é a vara da infância. É óbvio que, como eu trouxe para vocês, o STF traz que, por ser a vara da infância mais especializada, ela teria preferência. Eu não sei se eu concordo muito com esse entendimento, mas, enfim, eu estou aqui para trazer para vocês o que é, tá? E, por fim, nós temos o tal do trabalho educativo. O horário do intervalo quando que é? 9, legal, dá para terminar. Temos o trabalho educativo, né? Então, como eu trouxe para vocês, temos aqui esse acórdão do TST, é um agravo de instrumento no recurso de revista, que fala que esse ministro aqui, ele acaba dizendo que o trabalho educativo, ele é um gênero. Na verdade, ele trata isso numa pincelada, não é o assunto principal, mas quando ele está discutindo sobre a tese, se salvo o melhor juízo do contrato de estágio, ele fala que, como se sabe, o contrato de estágio ele é um exemplo de trabalho educativo, assim como é a aprendizagem, né? Mas não parece que essa é a questão que prevalece. O que prevalece, parece, é a previsão aqui do procurador do trabalho, no sentido de se tratar de uma modalidade específica. E aí esse procurador, inclusive, ele vai bater pesado nessa previsão, que só tem no ECA, não tem na Constituição, pela sua inconstitucionalidade ou necessidade de uma leitura conforme a Constituição. E a primeira razão para isso é sobre a questão de ser possível o fornecimento de remuneração e isso não desvirtuar o caráter educativo. É assim que está escrito lá no ECA, né? E aí o que o procurador fala é o seguinte: olha, a remuneração ela é pressuposto. Se para todo tipo de trabalho o adulto ele tem uma remuneração, como que nós vamos perceber, como que nós vamos conceber que numa legislação protetiva haja a possibilidade de adolescentes estarem trabalhando sem que exista um mínimo de contraprestação? Isso vai possibilitar que os empregadores se valham da mão de obra infantil como forma de precarização do trabalho. Inclusive, conforme ele coloca aqui, o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 227 da Constituição, que é aquele principal que fala sobre os direitos da criança, prevê que a proteção especial ela abrange, né, a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas.
Então, se há uma proteção integral, uma proteção especial em relação ao adolescente, como que se pode conceber que não haja uma remuneração, que via de consequência não haja vinculação previdenciária, né, que vários direitos conquistados pelos adultos não sejam aplicados aos adolescentes. E aí eu quero chamar a atenção de novo vocês àquele antecedente histórico que eu trouxe, que realmente se valia disso, da precarização da mão de obra infantil por um discurso escondido, conseguir aí uma mão de obra barata, ainda que se venda um discurso bonito de que se está fazendo isso em prol de profissionalização, em prol dos adolescentes. E aí o que ele vai dizer é o seguinte, ele vai falar que ele compreende que o trabalho educativo, para que seja mais conforme a Constituição, ele deveria ser, bom, obviamente, como já os próprios dispositivos trazem, preponderar os caráteres educacionais e pedagógicos sobre os produtivos. O produtivo não importa, ele é secundário nessa situação, até porque, senão, né, não faria nenhum sentido essa questão da remuneração poder ou não ser dada. A gente não está falando de trabalho escravo aqui. Então, um exemplo que ele traz seria o artesanato. Então, seria um local socioeducativo. Quando a gente fala sobre socioeducativo, nós temos que fazer uma divisão, tá? É muito comum para quem estuda direito sempre relacionar socioeducativo às medidas socioeducativas de cumprimento, né, as penas. Mas quando a gente sai um pouco do direito e vai trabalhar com assistente social, pedagogo, psicólogo, socioeducativo é outra coisa. É um trabalho de complemento, de contraturno, na maior parte das vezes, para complementar a educação, tá? Então, esse tipo de atividade poderia ser compreendida como um tipo de atividade socioeducativa, não da pena, não da medida, né? Um tipo de aprendizado socioeducativo, de artesanato, onde eles aprendem a fazer sei lá o quê, e que aqueles que estão organizando esse trabalho socioeducativo eventualmente possam vender esse artesanato que as crianças ou adolescentes produziram, e por que não distribuir os proventos desse artesanato vendido com quem produziu. Né? Mesma coisa se ao invés de artesanato nós estivéssemos falando, por exemplo, de uma horta comunitária. Então as crianças estão aprendendo a como fazer plantio, as diferenças, né, entre como se planta, sei lá, um tomate, uma cenoura, como se cuida. Eventualmente o que sai disso daí, nesses produtos orgânicos valorizados hoje em dia, poderia ser revertido a eles. Mas o foco principal é sempre a atividade em si e não os proventos que vão vir. Essa é uma saída do que poderia ser o tal do trabalho educativo. E aí eu não sei muito bem se a questão do Senai que você trouxe se encaixaria no trabalho educativo. Porque me parece, na verdade, que é muito mais uma preparação por uma atividade. Porque, veja bem, uma coisa é você ter o aprendizado simplesmente de forma educativa. Como, por exemplo, acontece numa faculdade, onde você não tem necessariamente que estar na prática, né? Tanto que quando você vai estudar o contrato de estágio, você tem duas modalidades de estágio, o estágio obrigatório e o estágio facultativo. Se nós estamos falando do estágio facultativo, a percepção de bolsa, por exemplo, é obrigatória. Se o estágio ele é obrigatório, já não há essa necessidade de haver uma remuneração. Por que eu estou falando isso? Só para tentar fazer um paralelo com vocês agora. Se eu estou na faculdade aprendendo engenharia, eu posso passar a faculdade inteira só nos livros, só vendo, só acompanhando o professor, só tendo uma atividade de laboratório e em nenhum momento, de fato, exercendo atividade laboral, que é a minha atividade prática, que vai me fazer aprender na prática como que funciona. Agora, se eu, além disso, estou realizando o estágio obrigatório, aí sim eu já estou exercendo a atividade laboral, o que me desperta a atenção se eu estou ou não, portanto, obedecendo às regras próprias para esse público no que diz respeito ao trabalho protegido. E o TST não tem nenhuma dúvida de que o contrato de estágio faz parte da Justiça do Trabalho. Você discute contrato de estágio na Justiça Laboral, isso não é problema nenhum. Agora, quando você me fala sobre o Senai, você está me falando sobre um ensino que é assim, meramente acadêmico, que você fica na sala de aula, no máximo você acompanha outros trabalhando, ou você faz o trabalho na prática enquanto você aprende? Faz na prática quando aprende.
Então me parece que não é compatível. Também. Então não me parece compatível. Mas o Senai remunerava ou a empresa A empresa remunerava. Mas a empresa não fazia atividade do Senai. Aqui no contrato Fazia, diz que é fazia, Serviço fazia. Nacional de Aprendizagem. É aprendizagem. Então isso é jovem aprendiz. Isso é jovem aprendiz. Se é jovem aprendiz, não estou nem entrando se é trabalho educativo ou não trabalho. Muito embora a gente já possa compreender que seja trabalho sim. A Constituição mesmo já traz a aprendizagem lá no seu inciso 33, salvo o melhor juízo do artigo 7º. Então é trabalho. Não tem como a gente fugir muito disso. Mas a gente sabe que há uma certa divergência entre o que se está escrito e aquilo que se faz na prática. Os interesses econômicos eles são muito mais preponderantes do que o que de fato está previsto ali. A gente tem aí, como eu falei para vocês, a proibição da participação de crianças no tráfico. Na verdade, não é nem a proibição, é o destacamento de que essa é uma das piores formas de trabalho infantil. Mesmo assim, a gente está botando a molecada nas unidades de internação por conta disso. Não é isso? Poxa, mas a gente assinou ali. Bom, aí no dia seguinte o tráfico deixa de ser tráfico, o tráfico passa a ser legalizado e aí o tráfico passa a ser descaminho, contrabando, seja lá o que for, né? Na perspectiva de que você não está pagando impostos e simplesmente... Aí sim, de repente, vão querer começar a olhar para as nossas crianças com outros olhos, porque aí a economia já regulamentou e aí a commodity da cocaína e da maconha já começou a ser vendida na Bovespa? Será que quando chegar nesse ponto a gente vai ter uma atenção? Então, é interessante hoje, assim como era ali no começo do século passado, e eu trouxe para vocês isso na primeira aula, a preparação das pessoas para o mercado de trabalho. Sempre foi. A meta sempre foi essa. Então, talvez, diante desse conflito, claro, sempre vai ter alguém que vai dizer, não, mas veja bem, aqui os interesses pedagógicos preponderam, tá. E eu não estou dizendo que não preponderam, mas está escrito ali. Entendeu? Se a gente assinou uma convenção que diz que está vedado esse tipo de trabalho para pessoas com menos de 18 anos, não tem muito o que fazer. Ou a gente cumpre ou a gente descumpre. E aí ou a gente é cumpridor ou não é. Bom, voltando à questão do trabalho educativo. Então o trabalho educativo deveria ser isso, né? Se o trabalho educativo for isso, ótimo. Parece adequado. Você está, de uma certa forma, dando uma socioeducação para a criança e para o adolescente. Aliás, essa é outra parte interessante, né? E aí, qual que é o limite de idade que alguém pode participar de um trabalho educativo? Como o ECA só traz isso no artigo 68 e é lacônico, não tem limitação. Em tese, 1 ano de idade já poderia estar fazendo aí trabalho educativo, porque não tem previsão. Isso acende uma luz da possibilidade de empresas mal intencionadas, sob a justificativa de se estar fazendo um bem, se valer principalmente de famílias carentes, que estão ali necessidade de recursos, que ao mesmo tempo em que não tem creches em período integral, não tem escolas em período integral, conseguem colocar a criança em algum lugar onde ela está sendo cuidada e ao mesmo tempo está trazendo algum tipo de remuneração para casa para ajudar nos custos finais. É perverso. É muito perverso. Porque é a mesma história de antigamente a FEBEM fazer propaganda para atrair que as mães entregassem seus filhos. Né? Você não disponibiliza uma MEF período integral e você ainda vende a ideia de que é profissionalizante, é cívico, é moral, E aí você vai lá e coloca o maior gosto. Então essa é o grande coisa que chama atenção, né? Empresas, ONGs se valerem disso. Ainda que exista vedação expressa de que empresas e fábricas se utilizem de trabalho educativo. Existe isso. Agora eu não me lembro onde que está, mas existe uma vedação expressa de empresas realizarem trabalho educativo justamente para tentar evitar esse tipo de atividade. Existem alguns projetos de lei em curso. Eu saliento 2 para vocês, o mais antigo e o mais recente. Então esse aqui é de 2004 e o mais recente de 2019, que tentam trazer alterações ao ECA para melhor trabalhar o trabalho educativo. O que é mais uma razão para crer que o trabalho educativo não é gênero do qual faz parte as outras modalidades, mas é de fato uma espécie autônoma. E tanto a de 2004, que é a piorzinha, que ainda até se utiliza de termo menor e tudo mais,
quanto a de 2019 trazem a limitação de que o trabalho educativo só pode ser exercido a partir dos 14 anos de idade, o que parece adequado porque é compatível com a Constituição, o que o Constituinte quis criar. É muito complicado você ter o legislador ordinário, de repente ele cria uma nova modalidade de trabalho que o Constituinte não planejou, e aí ele vira e fala, não, mas essa ele pode realizar antes dos 14. Não, essa não existe. Né? O direito é forma, você só pode ter aquilo que está previsto. Então, parece que compatibilizar os 14 anos é o que atende aí à Constituição. Tá bom? Acho que é isso. Muito bem, então eu encerrei aqui essa questão da profissionalização e do trabalho. Primeiro de tudo, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta a fazer sobre o assunto. Não? Tá. Como é de praxe, as questões eu só faço na aula seguinte. Então eu vou utilizar esse tempo que sobra para fazer com vocês algumas questões relacionadas à nossa última aula, que foi Direito à Educação. Beleza? Vocês estão com isso refrescado na cabeça? Não, né? Então é por isso que a gente faz isso. Esse resgate é importante porque puxa na gavetinha de vocês aquilo que deveria estar fresco. Primeira questão que eu trago para vocês... Defensoria de São Paulo, 2012. Salvo o melhor juízo, foi o 4º concurso. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, ou seja, temos que marcar aqui a que está correta. A. Ao Estado incumbe assumir o transporte escolar dos alunos, incluindo-se os da rede municipal e estadual. Quem acha que está certa essa? Quem acha que está errada? Tá, muitos levantaram a mão que está errada, até mais do que os que ficaram em silêncio, o que é ótimo. De fato está errada, porque conforme a gente leu na Lei de Diretrizes e Bases, cada ente é responsável por fornecer o transporte do serviço educacional que presta. Então, o município é responsável pela educação infantil, vai prestar então transporte relacionado à educação infantil. O Estado é responsável pelo ensino médio, então vai fornecer transporte para o ensino médio. E Estado e município são responsáveis pelo fundamental. E aí incumbe a eles o fornecimento de transporte se for relacionado à unidade educacional sob a sua gestão. Beleza? Legal, a maioria acertou. B. O rito para processamento de ação judicial que verse sobre a sonegação ou oferta irregular de ensino obrigatório é o sumário. Olha, né, que palavras bonitas que eles usam. É tudo isso para dizer, o rito que fala sobre vaga em escola é o sumário, obrigatoriamente. O que vocês acham disso? Quem acha que está certa, levanta a mão. Quem acha que está errada, levanta a mão. Então nós temos 4 que levantaram a mão acham que está errada. Ninguém levantou no certa. Os quietos são a maioria. Vamos passar e deixar essa em branco. C. Essa é a tática que a gente tem que ter, né? Não riscou, tô na dúvida, passa para a próxima. C. A garantia de que a criança, a partir do dia que completar 2 anos de idade, obtenha vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima à sua residência. Essa foi unanimidade, tá errada mesmo. Não existe nenhum marco de 2 anos quando a gente fala sobre a educação. Seja para a educação infantil, porque a educação infantil começa a partir do 0, seja para o ensino fundamental. O ensino fundamental começa aos 6 anos. É a pré-escola que começa aos 4, lembrem disso. Então o ensino fundamental começa aos 6 anos. Ficamos com a B, D e E. D. Ao município, cabe oferecer educação infantil em pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos incompletos. Não sei. Quem acha que está errada? Creche é diferente. Vamos lá. Quem acha que está correta? Quem acha que está errada? Legal. Tem um jogo, o errado está preponderante, mas vamos deixar ela de lado.
É compulsória a inclusão de conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes no currículo do ensino médio. Eu não estudei isso também, não. Olha que legal, né, os insights. Eu não estudei isso, logo não é obrigatório. Mas vai que é. Não, mas de fato, eu já antecipo, essa aqui tá errada. Ela entra, os direitos humanos, os direitos da criança entra como aquelas matérias transversais. Lembra que eu trouxe para vocês? Existe um conteúdo obrigatório e um conteúdo transversal, que é indicável que se inclua, mas não há uma obrigatoriedade. Então, até lembrando da vida de vocês, de fato não é. E até eu gostaria de chamar a atenção para resolver a outra, se eu não me engano foi ele que, acho que foi o senhor que chamou a atenção a respeito da D. Alguém se matriculou em pré-escola com 2 anos de idade? Então pré-escola não é creche, né? Então a gente tem que ler isso daqui conforme está escrito. Pré-escola não é creche. Então creche sim, educação infantil sim é do 0 ao 6. Isso está correto. Mas dentro da educação infantil nós temos uma divisão. Creche do 0 aos 4 incompletos. Lembrando que tem aquele marco temporal, né, até o dia 31 de março daquele ano, completar aniversário. E dos 4 aos 6 anos incompletos é pré-escola. Portanto, a B é correta. Olha que interessante, a B, isso daqui, né, pô, mas o ensino sumário o rito sumário é obrigatório, porra, às vezes, né, vai lembrar disso, mas você consegue com o resto. Se você fez um estudo legal do resto, você consegue matar todas e falar, meu, tem que ser essa. Eu não sei, mas tem que ser. Beleza? Tá lá na Lei de Diretrizes e Bases. E a segunda questão que eu trago para vocês, do TJ Paraná, 2011. É dever do Estado assegurar a criança e adolescente, dentre outros. E aí é uma dessas chatinhas que você tem aí, né? As alternativas. Por outro lado, pode ser que ajude também, se você tem certeza de uma, e aí você já elimina as demais. Então, por exemplo, só pegar um exemplo aqui. Se a 1 for correta, você já elimina essas duas. Se a 1 for errada, você já elimina essas duas. Então acaba sendo também, acaba tendo sua facilidade também nisso. Vamos lá. Ensino fundamental obrigatório e gratuito apenas aos que se encontrem na idade própria. Quem acha que está errada essa? Quem acha que está certa? Por que está errada? E o que acontece se você não está na idade certa, mas quer fazer? Educação jovens e adultos. Excelente, isso mesmo. Então essa tá errada, a gente já cortou duas. Já cortamos a B e a D. E pela unanimidade aqui vocês não teriam nem dúvida. Então assim, não é aquela que você está excluindo porque você acha que é, mas porque você tem certeza. Existe o EJA, eu sei disso. Beleza, então estamos entre a A e a C. Quando eu estou entre a A e a C, já está me dizendo que a 2 está correta. Então o que é a 2? Vamos confirmar se é isso mesmo. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso mesmo, inclusão, tá certo. Estamos no caminho certo. Muito bem. Aqui também já está me dizendo que a 4 está correta. Vamos ver o que é a 4. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. Beleza. Então, o que vai pegar a gente é a 3 e a 5. Aqui diz que a 3 está certa, aqui diz que é a 5 que está certa. Ainda que eu fique em dúvida de uma, se eu tiver certeza na outra, eu consigo acertar a questão. Vocês percebem? Isso é tática para você resolver a questão. Então vamos lá. 3. Atendimento educacional especializado... Não, desculpa. Atendimento em creche para escola às crianças de 0 a 10 anos de idade. Porra, 10 anos de idade? Não, e a gente poderia começar por ela, né? Ó, a gente só ficaria com essas duas. Já tiraria essas duas aqui, né? Ficaria com essas. Então essa obviamente está errada. O que a gente tem é de correto, então é a A, né? 1, 4 e 5. Eu nem vi a 5, mas só pode ser essa. O que é a 5? Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência e saúde. É isso aí. Então é a A. Aí não era, né? Beleza, pessoal. Intervalinho, a gente retoma.